como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. A graça do Senhor Jesus esteja com todos ao meditarmos neste Salmo 133. Esse salmo é um daqueles que levam por título Cântico de Romagem ou Canção de Peregrinos. São 15 salmos, de 120 a 134, que são esses cânticos especiais que o povo de Deus usava no Antigo Testamento ao peregrinarem, ao se dirigirem em grupos para o centro da adoração, Jerusalém, e especialmente o templo, para louvar e agradecer a Deus, oferecendo sacrifícios, não apenas ofertas, mas especialmente símbolos daquilo que Deus faria por intermédio de Jesus Cristo. Para nós termos uma ideia um pouquinho mais clara e mais ampla daquilo que é cantado aqui nesse salmo pelos peregrinos, que são aqueles dois momentos altos: a organização da igreja no Antigo Testamento, do povo de Deus, e a obra de Jesus Cristo no Gólgota, que é o final daquele sofrimento, daquela rejeição toda por parte daqueles que eram seus e os seus não o receberam. Sim, para entendermos melhor, façamos uma breve viagem, rápida viagem pela história de Deus. A história de Deus não é a história da humanidade. Também os homens são envolvidos, é claro, porque são a coroa da criação divina. No primeiro versículo da Bíblia nós lemos: no princípio criou Deus os céus e a terra. E dos céus não se fala mais, porque a Bíblia foi dada para nós aqui na terra, para conhecermos a Deus, para servirmos a Deus e para por Ele sermos salvos, porque esta maravilha que tudo era muito bom, conforme Deus diz no final daquele primeiro versículo, quando Ele contemplou a sua obra que havia feito naqueles 6 dias de criação. Não durou muito tempo não, porque o pecado entrou no mundo, trazido por Satanás e aceito pelos homens, porque voluntariamente caíram e Deus se esquecendo da advertência que Deus havia dado a Adão. E não só Adão e Eva que caíram naquele dia, não. Fomos todos nós, porque em potencial todos nós estávamos neles. Todos nós somos descendentes e por isso nascemos em pecado, nascemos pecadores. E aí começa a miséria sobre o mundo. Então nós encontramos a primeira coisa desastrosa, depois da queda no pecado, o assassinato de Abel. O homicídio, o fratricídio primeiro que aconteceu na terra. Depois, nos capítulos 6, 7 e 8 de Gênesis, está registrada aquela catástrofe enorme que é o dilúvio. A humanidade se havia afastado de Deus, e isso começou pelo casamento misto, onde os filhos de Deus olharam para as filhas dos homens, como diz na Escritura, que são os que ainda criam em Deus, olharam para as moças bonitas das famílias incrédulas e casaram com elas, escolhendo aquelas que mais lhes agradavam, diz a Escritura Sagrada. E aí começou a decair tudo, até que a humanidade inteira vivia
numa violência sem fim, numa imoralidade, onde Deus resolveu: eu vou acabar com essa geração. Eu vou destruir os homens, juntamente com os animais e tudo. Mas Noé e sua família acharam graça diante de Deus. E Deus os protegeu. Conhecemos a história da arca de Noé. Depois a humanidade novamente, aos poucos, foi se desenvolvendo através daqueles 3 grupos formados pelos filhos de Noé: Sem, Cão e Jafé. E sabemos que a Bíblia registra, Noé ainda viveu 350 anos depois do dilúvio. E sem dúvida alguma, ele exerceu a sua função de pregador da justiça, como é chamado no Novo Testamento. Havia dado testemunho diante daqueles outros homens todos e ninguém se arrependeu. E quando começou a chover, era tarde. Mas os descendentes se multiplicando novamente, eles então resolveram de fazer uma coisa para serem os futuros homens, os seus descendentes, impressionados com aquilo que fizessem. Construir uma torre cujo topo deveria alcançar o céu. A Torre de Babel. Mas foi ali que Deus interferiu novamente. Deus confundiu as línguas de modo que um não entendia mais o outro e eram obrigados a parar de construir. E os homens novamente se afastando uns para cá, outros para lá, e todo mundo se esqueceu de Deus e daquilo que ouviram, daquela catástrofe, daquela enchente que cobriu o mundo inteiro, e foram se desviando cada vez mais, até que no capítulo 12 de Gênesis está registrado o chamado de Abraão, chamado Abrão ainda naquela época. Deus o chamou de Ur da Caldeia para ele sair dali como nômade que era, levando consigo os bens móveis, os imóveis, seus amigos, parentes, todos deveriam ficar para trás. E ele não deveria retornar à sua pátria, mas voltar a ir à frente, até que Deus aparecesse novamente a ele para dizer onde deveria ficar. Chegou até Canaã, e Deus disse: essa é a terra que eu dou para ti e teus descendentes como herança. E Abraão viveu no meio dos ímpios que estavam morando ali. Mais tarde, o povo de Israel, que eram os descendentes de Abraão da terceira geração em diante, que eram as 12 tribos formadas pelos 12 filhos de Israel, que é Jacó, cujo nome foi por Deus mudado mesmo, como registra Moisés, no capítulo 32, versículo 28 de Gênesis. E agora os filhos de Israel, lá pelo mundo, lá fora, chamados hebreus, eles se multiplicaram grandemente lá no Egito, chegando a 603.550 homens acima de 12 anos, de 20 anos. Homens capazes de ir para a guerra. E se nós juntarmos, acrescentarmos as mulheres, crianças, idosos, nós chegaremos a milhões, 2, 3 milhões. E esses foram libertos por Deus através de Moisés. E no terceiro mês chegaram ao deserto de Sinai, conforme registra Êxodo capítulo 19. E lá então Deus começou a organizar a igreja e o Estado de Israel. Deus deu em primeiro lugar os 10 mandamentos, a lei moral, escrita em 10 tábuas a Moisés, para ensinar ao povo. Depois todas aquelas
leis que formam um grande conjunto de leis cerimonial. E também a lei civil para a organização da vida política do povo nesse mundo. E ali então entra o nosso salmo. Arão e seus filhos foram escolhidos por Deus para serem sacerdotes. Arão, o sumo sacerdote, o chefe, e os seus 4 filhos, os auxiliares. E como Deus leva a sério aquilo que Ele determina e faz, nos mostra o fato de depois de terem sido feitas todas as instalações, os 2 filhos mais velhos de Arão levaram fogo estranho para o santuário. E naquela hora, Deus os fulminou, caíram mortos, porque desobedeceram esta ordem de Deus. Assim, Deus é rigoroso para com aqueles que são incrédulos e aqueles que são desobedientes. Mas aí agora, então, com a escolha de Arão e seus filhos, Deus estabeleceu e fundou a igreja, diríamos nós hoje, o povo de Deus no Antigo Testamento. Arão deveria manter a ligação entre Deus e o povo. Devia levar o povo para lá através das suas vestes e de tudo aquilo que estava pendurado nele. Como, por exemplo, aquele peitoral, onde havia 12 pedras, representando cada uma das tribos. E havia aquelas 2 pedras de ônix colocadas nos ombros, penduradas nos ombros, onde estavam escritos os nomes das 12 tribos, 6 numa e 6 na outra. E então, ele vestido assim, com aquele peitoral, por cima daquele peito, por cima da estola sacerdotal, e esta por cima novamente da sobrepeliz, e também tinha de atar tudo isso com um cinto e usar a mitra, que era o chapéu especial. E então, quando ele foi consagrado, Moisés tinha já mandado preparar um óleo todo especial, precioso, um óleo para ser derramado sobre a cabeça dele. E este óleo em abundância corria pela barba e corria até a sua roupa, a gola das suas vestes. Oh, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Lá foram unidos, aquela perfeita união que Deus queria, que através do sumo sacerdote o povo levaria os seus pecados, e levaria os seus pedidos e a sua gratidão, e tudo isso a Deus. E da parte de Deus, novamente, Adão abençoava o povo, perdoando os pecados e tudo mais que o povo precisava. E assim, era cantado, então, cada vez quando usavam esses salmos, peregrinos que iam para Jerusalém, especialmente na festa da Páscoa. E então, finalmente diz, é como o orvalho do irmão, que desce sobre os montes de Sião, e ali estabelece ou ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Irmão, um monte lá no Líbano, bastante fértil, aquela região toda, são conhecidas aquelas frondosas árvores do Líbano, e de lá então se forma aquele orvalho que desce para o sul, cobrindo toda aquela terra até Jerusalém, os montes de Sião. E isso produz então ricas pastagens e ricas colheitas para o povo de Deus. E lá em Jerusalém, ali então acontece o maior drama e a maior alegria para todos nós. Deus estabelece a sua bênção. Ele mandou seu Filho Jesus Cristo
como nós sempre ouvimos e devemos ouvir, especialmente nesta época de Natal, que Jesus Cristo veio como verdadeiro homem e veio a este mundo para nos substituir perante a justiça divina, para estabelecer a bênção de Deus através da obra do pagamento do resgate pago por todos nós. E assim então estabelece a vida eterna para nós, a vida para sempre. E por isso nós devemos agradecer ao nosso Deus, a obra de Jesus em Jerusalém e no Gólgota, fora do arraial. E por essa razão, nós estamos também aqui para agradecer a Deus por tudo que Ele fez, que Ele nos deu a vida, que Ele nos carrega apesar dos nossos pecados, que Ele nos perdoa ricamente os muitos pecados e que Ele nos prepara para entrarmos na vida eterna. E assim, agradecendo ao nosso Deus, também quero neste momento agradecer a vocês, meus irmãos no Senhor, meus amigos, agradecer pelo carinho e pela amizade que durante todo este tempo entre vós eu recebi e estou recebendo ainda. Muito obrigado a Deus, muito obrigado a vocês. E mais uma coisa, assim como nós estamos aqui para recebermos o perdão de Deus, eu também devo confessar que durante os quase 42 anos entre vocês, eu errei muito em palavras, em atitudes, em atos, e especialmente também em omissões, onde deveria fazer o bem e não o fiz. Eu peço perdão a vocês todos, para o meu bem e para o vosso bem. Porque se eu sou perdoado e vocês perdoarem, todos nós nos alegramos e todos seremos abençoados por Deus. E um presente que eu peço de vocês é o seguinte: assim como estão lotando esta igreja hoje, não fica nenhum lugar vago, só 2 cadeiras ali. Assim, eu gostaria, faço esse pedido a vocês e a Deus, de ver a igreja sempre lotada em todos os cultos daí para frente. Que todos ocupem o seu lugar aqui, porque como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. E aqui, então, Deus ordena a sua bênção e a vida eterna, a vida para sempre. E eu quero terminar esta meditação com a oração do apóstolo Paulo pelos Colossenses, que é a seguinte: que o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor uns para com os outros e para com todos, como também nós para convosco, a fim de que sejam os vossos corações confirmados em santidade, isentos de culpa, na presença de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, com todos os seus santos. Que Deus o conceda. Amém.